Mesmo depois de contratar Gabriel Peck, o Cruzeiro está de olho em outro atacante. O alvo é Wesley, atleta de 21 anos de idade, formado na base do Corinthians e que pertence ao Al Nassr. Ele havia sido vendido pelo Timão por 110 milhões de reais, além do pagamento de bônus. No Corinthians profissional foram 80 jogos. Já no Al Nassr, 40 partidas, 5 gols e 4 assistências. Você vai lembrar que o Wesley acabou sendo emprestado na segunda parte da temporada que recém terminou a Real Sociedad. Por lá, aparições discretas, foram só 5 jogos, sendo 4 na condição de reserva. Se no momento em que se transferiu do Corinthians para o Al Nassr, o Wesley valia 20 milhões de dólares, hoje ele está avaliado em 4 milhões de euros. É natural que o Al Nassr peça uma compensação financeira superior a esse valor, mas o Cruzeiro está tentando convencer o Al Nassr a liberá-lo por empréstimo para que o Wesley seja mais uma opção para o setor ofensivo, que tem se reforçado, mas que teve recentemente uma baixa importante. O Christian tem negociações avançadas para se tornar reforço do Krasnodar. O negócio está em vias de ser anunciado por 12 milhões e meio de dólares. Cruzeiro que já contratou Gabriel Peck e Gabriel Rojas. O Peck vem para a função de ponta, o Gabriel Rojas para a função de lateral esquerdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta terça-feira, Gabriel Peck, finalmente anunciado. Contrato assinado até junho de 2031. O jogador vai vestir a camisa de número 77 e o Peck já passa nesta quarta-feira a treinar com todo o grupo na Toca da Raposa 2. Uma negociação aí sacramentada com o Cruzeiro comprando 100% dos direitos econômicos do atleta e naquela operação que todo mundo já falou aí sobre os valores, em dólar, 12 milhões de dólares, o Cruzeiro adquirindo, é o valor fixo. E aí, caso ele cumpra alguns bônus, o Cruzeiro tem que pagar mais um valor, mas no valor fixo ali a operação fechada em 12 milhões de dólares e o Cruzeiro vai pagar isso de forma parcelada ao longo dos próximos anos. Um detalhe importante, no finalmente ali da negociação, veio um entrave e que poderia até atrapalhar o negócio. É que, de acordo com as vendas na MLS, o atleta ele tem direito a um percentual de 10% da transação. Isso não tinha nada a ver com o Cruzeiro, e sim com o Los Angeles Galaxy. E aí, naquela última negociação ali final, de percentual, de se abrir mão de uma parte, isso geralmente é comum nos negócios, mas não abrir mão da totalidade. E aí o Peck, com toda a questão que estava envolvida e um desejo muito grande de fechar logo com o Cruzeiro, ele abriu mão do percentual todo, de 10% do valor da operação. Então, abre mão de mais de $1 milhão. Claro que ele está sendo valorizado, tem a questão aí de um aumento salarial em relação ao que ele recebia por lá, mas essa é a informação. O Peck queria tanto acertar logo tudo para não deixar nada que pudesse atrapalhar a negociação, que ele resolveu abrir mão deste percentual que teria direito na transação. Então, jogador agora muito feliz, animado e já começando aí a treinar com todo o grupo nesta quarta na Toca da Raposa 2. Eu vou falar sobre outra movimentação, mas Wesley, ex-atacante do Corinthians, negociação em andamento, informação que a gente antecipou, mais uma em primeira mão. A apuração nossa é a seguinte: as conversas já acontecem nos últimos dias, existe um otimismo de que a negociação será concretizada. Não é uma compra, é empréstimo, e aí o Cruzeiro vem trabalhando para desenrolar essa história nos próximos dias. É um jogador que o Arthur Jorge conhece, muitos clubes procuraram, nenhum até então conseguiu. Claro que o Wesley ele foi negociado na época por um valor muito importante pelo Corinthians, mas o Cruzeiro vê uma possibilidade no mercado de se trabalhar com empréstimo, com obrigação ou opção de compra. Isso ainda vai ser definido, mas repito, existe um otimismo que a negociação será concretizada e o Wesley aí sim poderia ser a reposição ao Christian. É um jogador que encaixa ali no que pensa o Arthur Jorge e seria uma opção para beirada dentro de um custo legal. Claro que tem salário e tudo mais, mas é o que o Cruzeiro vem trabalhando para resolver essa questão nos próximos dias. Tá falado, pessoal? Fala CJ, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente no 98 Esportes.
O Cruzeiro segue na preparação na Toca da Raposa 2 para mais um amistoso no final de semana, jogo contra o Grêmio em Brasília no dia 12 às 5 horas da tarde. E para esse amistoso, esse segundo amistoso do Cruzeiro nessa intertemporada, a gente mais uma vez não deve ter a presença de alguns jogadores em campo pelo Cruzeiro, tá? Chico da Costa, a gente já falou sobre a situação desse jogador aqui, o Chico tá de fato na lista de saídas do Cruzeiro, o empresário do jogador, o staff do atleta buscando um outro clube para o Chico da Costa, ele que pode se transferir para um outro clube do futebol brasileiro, uma vez que não completou ali 13 jogos em Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro nesse ano. O Wanderson, outro atleta que ficou de fora do jogo contra o Defensor, mais uma vez deve ficar de fora no jogo contra o Grêmio. O Wanderson, no caso, já completou 13 jogos pelo Cruzeiro em Campeonato Brasileiro nesse ano, então não pode jogar o Brasileirão por outra equipe. Muito provavelmente, se o Wanderson for de fato negociado pelo Cruzeiro, será para um clube do exterior. E mais uma vez, também, outro jogador que não deve mais entrar em campo pelo Cruzeiro. E aí, não estou falando só desse jogo contra o Grêmio, não. Outras partidas do Cruzeiro no segundo semestre. Um jogador que não está mais nos planos do Cruzeiro é o Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha, como a gente já falou também por aqui. Até atualizando sobre essa situação do jogador, de fato não está nos planos do Cruzeiro para esse segundo semestre de 2026, não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro, e o Internacional até sondou a situação do jogador, mas as tratativas não avançaram. O Cruzeiro foi até o Avaí para solicitar o retorno do goleiro Léo Aragão, ele que foi o goleiro reserva imediato no ano passado com o Leonardo Jardim, foi emprestado para o Avaí, uma cláusula no contrato que já previa essa possibilidade do Cruzeiro chamar o goleiro de volta. O Cruzeiro aciona então essa cláusula no contrato e o Léo Aragão será aí nesse segundo semestre o reserva imediato do Otávio até de fato o retorno do Cássio, que está previsto para a segunda quinzena de agosto. O Cruzeiro talvez aí no jogo da volta contra o Flamengo na Copa Libertadores, pode ter o Cássio na previsão mais promissora do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E aí, falando também ainda sobre o mercado do Cruzeiro, essa saída já confirmada do Christian, tá? Ele que viaja nos próximos dias para a Rússia para realizar exames médicos e assinar contrato com o Krasnodar. Vale ressaltar para o torcedor do Cruzeiro que o Gabriel Peck, ele não é uma contratação reposição do Christian, tá? Explicar isso para o torcedor. O Cruzeiro vai no mercado buscar um volante para ser a reposição do Christian, assim como foi falado pela diretoria do Cruzeiro. Toda saída haverá reposição no elenco. O Gabriel Peck, ele chega como de fato um reforço para o ataque do Cruzeiro. E agora o Cruzeiro perdendo um volante que faz uma função de ponta também, com o Christian, que terá de fato uma reposição no elenco do Cruzeiro. Então a gente pode esperar sim o Cruzeiro indo ao mercado ainda, buscando um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, buscando também um centroavante, com a saída do Chico da Costa, caso seja confirmada, porque a chegada de um centroavante na toca também está muito condicionada a uma saída do Chico da Costa, e o Cruzeiro também buscando um volante. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Arthurzinho, muitas saídas, hein, senhores? Muitas saídas que pesarão. O que o senhor queria falar? Não. Eu queria tomar, às vezes, de âncora aqui do programa. Por favor. E essa pergunta tem que ser feita pra você que tem um pôster, que eu sei que você tem um pôster dele. Tô triste. Essa saída do Christian. Graúdo, hein? É preocupante pro torcedor, pro esquema, para o desenvolvimento do time, importância dele. Brandia, quando o Arthur traz que vai ter reposição, tá, você fica assim, beleza, o cara que saiu tá tendo uma promessa da diretoria para buscar um outro nome. Ok, e ponto. É só o ok. Tira um jogador que estava muito encaixado, né? Que já tinha identificação com o torcedor, que rendeu com o Jardim, que rendeu com o Arthur Jorge,
que joga por dentro, que joga pelo lado, versátil, pisa na área, faz gol. Eu acho o Christian muito bom de bola. Muito Mas bom bom de bola. valor, CJ? 10 milhas de... Cara, se você analisar que você gastou isso com o PEC, ficou no 0x0 e o PEC ainda não te rendeu ganho técnico e o PEC Christian já te Será que rendeu. acho que são 12? O PEC é a mesma coisa, pô. É por dólares, aí, né? é. 10, 12 é a mesma coisa. 10, é verdade. 10, é Não foge 11, muita 12, coisa, é não. 11, 10. O PEC é 12. E o Christian 11. E aí o que mais me chama a atenção é o Kaique, cara. Eu acho o Kaique num patamar acima desses dois jogadores. E pela escassez na posição, pela projeção de carreira, acho que o Kaique saiu barato. Acho que pro Christian foi um ótimo negócio. O Kaique também tá nessa faixa, 12. O Kaique foi 12 12 mais mais dois. 2 de bônus. Se Então, atingir as é. metas, né? Que são aquelas metas já engatilhadas que Pra vai conseguir bater atingir. 14. Mas não chama a atenção de vocês isso, não? A gente comentou o quanto vende mal aqui, né? A nossa É, vitrine cara. ainda é desvalorizada. E aí eu falo ainda pelo é Kaique, porque pelo Christian acho que foi um bom valor. E assim, um jogador que num curto período, em 2 temporadas, veio, foi titular, te deu retorno técnico, tá te É. dando retorno financeiro. Excelente. Excelente a passagem do Christian pelo Cruzeiro. Que o Cruzeiro consiga encontrar mais Christians por aí. Que esse é a porque- forma porque que teve vai uma perda fazer técnica girar. aí. Uma saída do Christian é uma grande perda. Kaique e Christian, gente, nós estamos falando... Quando você fala, e com respeito demais aos atletas, mas é o que eles podem entregar para o Cruzeiro. Quando você fala em Matheus Cunha, quando você fala em Wallace, quando você fala em Chico da Costa e quando você fala em Wanderson, estão longe de ser o que o Kaique e o que o Christian foram para o Cruzeiro, dentro de campo. Então essas duas pegam essas 4, 5, 6 saídas e colocam no bolso. Ah, chegou o PEC, mas o Cruzeiro vai ter que ir mais ao mercado e agressivamente em nomes prontos. Esses jogadores eram jovens, principalmente o Kaique, né? Muito jovem, mas já estava pronto. Aí vai chegar um cara para adaptar ao esquema, ao país, sabe-se lá se vai ser gringo ou não, como foi o caso do Sousa. O Cruzeiro perdeu um grande jogador. que foi o Duas Christian. grandes Duas perdas. grandes perdas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.